E se toda a complexidade do universo, sabe, desde a dança das galáxias até o piscar de uma partícula subatômica, pudesse ser descrita por uma única e elegante equação? Hoje, a gente vai analisar um novo artigo que se atreve a propor exatamente isso. Olha, essa não é uma pergunta apenas acadêmica, não. É a busca da humanidade por ordem no meio do caos, a esperança de encontrar uma lógica que unifique tudo o que existe. É o grande sonho de Einstein, a famosa busca por uma teoria de tudo. E é exatamente aí que a nossa jornada de hoje começa. Um novo artigo simplesmente chega e propõe uma abordagem, olha, radicalmente diferente. Uma linguagem matemática totalmente nova para descrever essa tapeçaria do universo. Então, vamos lá. Vamos desvendar essa proposta audaciosa, passo a passo. Mas para a gente conseguir realmente apreciar a dimensão dessa nova ideia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o verdadeiro abismo que divide a física moderna. Um conflito que, até hoje, nos impede de ter uma compreensão completa do nosso universo. Pensa assim, são duas obras-primas que descrevem o mesmo mundo, só que em idiomas que não se conversam. De um lado, está a sinfonia majestosa da relatividade geral de Einstein, regendo os planetas, as galáxias, o mundo do muito grande. Do outro, a gente tem a poesia, meio caótica, mas brilhante, da mecânica quântica, descrevendo o balé das partículas subatômicas. O problema é que as duas funcionam perfeitamente nos seus mundos, mas quando a gente tenta juntar, vira uma bagunça, uma cacofonia. E encontrar a harmonia entre elas, bom, esse é o maior desafio da física. É exatamente nesse campo de batalha intelectual que o artigo que estamos analisando entra em cena. E ele não vem para propor uma trégua, não. Ele vem com uma proposta de unificação mesmo. Uma ponte matemática super ousada, projetada para finalmente conectar esses dois mundos que parecem totalmente irreconciliáveis. A base de tudo isso é o que o artigo chama de funcional de campo unificado. Para simplificar, imagina que isso é tipo o DNA do universo. É a receita mestra que contém todos os ingredientes e, mais importante, as instruções para construir a realidade do jeito que a gente conhece. Tá, mas e aí? Quais são os ingredientes dessa receita cósmica? Bom, primeiro, a gente tem o G. Isso é a geometria do espaço-tempo, o palco onde tudo acontece. Depois vem o Psi. Esses são os campos quânticos, ou seja, os atores que preenchem esse palco com matéria e energia. E por último, mas não menos importante, o C, que são as regras do jogo, o roteiro que diz como esses atores interagem nesse palco todo. Para construir uma catedral teórica desse tamanho, não dá para usar as ferramentas antigas, né? O artigo primeiro precisa criar seus próprios instrumentos, novos blocos de construção para erguer essa visão do universo. Então vamos dar uma olhada nessas ferramentas. O primeiro deles é o tal do operador geodésico generalizado. Pensa nele como um GPS cósmico, só que muito mais poderoso. Ele não só mostra o caminho mais curto entre dois pontos, mas também leva em conta como esse caminho é afetado pela dança quântica da matéria e da energia. É outro nível. Ok, mas como essa nova geometria conversa com a física que a gente já conhece e confia? Bom, o artigo propõe o que ele chama de transformação estrutural. É como se fosse uma pedra de roseta da matemática, sabe? Um tradutor que pega as leis do mundo quântico e as converte para a linguagem da relatividade. E no centro de toda essa tradução tem um número. E não é um número qualquer, não. É uma constante super precisa e, por enquanto, bem misteriosa. De onde ele vem, o artigo não explica. É como se o universo tivesse um número de série, sabe? Uma assinatura fundamental que faz toda a matemática se encaixar direitinho. Com todos os componentes nos seus devidos lugares, agora a gente está pronto para ver a peça central de toda essa nova arquitetura do universo. A equação que promete finalmente unificar tudo. E aí está. A equação integral fundamental. Olha, eu sei, pode parecer bem intimidador à primeira vista, mas cada um desses símbolos é uma pecinha do quebra-cabeça cósmico. Essa é a proposta do artigo para a Lei Suprema, a regra que governa a dança entre o espaço-tempo e a matéria quântica. Então vamos decifrar isso aqui. A primeira parte, a de cima, é a que conecta a geometria do espaço-tempo, o G, diretamente com os campos quânticos, o Psi, é a unificação na sua forma mais pura. A segunda parte, ali embaixo, é o famoso tensor de energia-momento. Ele basicamente descreve como a matéria e a energia estão distribuídas, e o fato de que tudo isso, no final, tem que ser igual a zero,
Isso nos diz uma coisa muito profunda. O universo é eficiente por natureza. Ele sempre vai seguir o caminho de menor resistência, o que os físicos chamam de caminho de menor ação. Tudo bem, vamos para a seção 5. Porque se essa equação estiver correta, ela nos leva a uma conclusão, olha, surpreendente e fascinante sobre a natureza do próprio tecido da realidade, que é o espaço-tempo. O artigo batiza isso de princípio da métrica autônoma. Traduzindo em termos mais simples, isso significa que o espaço-tempo não é só um palco passivo onde o drama do universo acontece. Não, ele tem a sua própria dinâmica, quase como se tivesse vida própria. A geometria do universo pode evoluir por conta própria, sem depender da matéria que está dentro dele. E essa analogia aqui ilustra a ideia perfeitamente. Geralmente, a gente pensa no espaço-tempo como o palco, e as partículas e planetas como os atores. Mas essa teoria sugere que o palco em si é um dos atores. Ele tem um papel para cumprir, ele tem ações próprias, que não dependem dos outros atores. É uma ideia francamente radical. E é aqui que a teoria nos leva para um território ainda mais exótico. Acontece que esse comportamento autônomo do espaço-tempo, segundo os cálculos, só pode acontecer em um universo com 9 ou mais dimensões. Isso sugere que a nossa realidade, com as 4 dimensões que a gente percebe, é só a pontinha do iceberg, uma sombra de uma estrutura muito, muito maior e mais complexa. E vamos para a nossa última sessão. Porque, claro, uma teoria tão grandiosa levanta tantas perguntas quanto respostas. O próprio artigo deixa isso bem claro. Isso aqui é só o começo de uma nova jornada, e não o destino final. O caminho daqui para frente é, com certeza, desafiador, mas também super emocionante. Os próximos passos são claros. Tentar encontrar formas de validar isso experimentalmente, refinar a matemática toda e, claro, aplicar esse novo modelo aos maiores mistérios do cosmos, tipo a origem do universo, a natureza dos buracos negros e, quem sabe, até a existência de outros universos. Então, no fim das contas, a gente fica com a pergunta: será que isso é um mapa para uma nova realidade ou é só o começo de mais uma busca? Talvez a beleza da ciência não esteja na resposta final, mas na própria jornada, sabe? Nessa busca sem fim para entender o universo e o nosso lugar nele. Só o tempo e muita pesquisa, claro, vai dizer se essa equação é realmente a chave que vai desvendar os segredos do cosmos.